maior conflito da humanidade, entre 1939 a 1945. Uma batalha que se estendeu à Oceania, Ásia, África e Europa. De um lado os aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Do outro, o eixo, Itália, Alemanha e Japão. E teve como consequência a morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas e uma destruição material significativa. O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia realizada pelos alemães em setembro de 1939, uma época que ficou marcada pelos horrores do Holocausto e pelo lançamento de bombas atômicas. Já se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou o Thiago Rodrigues e nós embarcaremos agora em um dos maiores marcos da nossa história: a Segunda Guerra Mundial. Ela teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 1930 e está relacionada com o totalitarismo na Europa. Além disso, a derrota na Primeira Guerra tornou-se fonte de humilhação e causa de uma grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 20. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo, cujo expoente máximo foi o nazismo. Eles criticavam os termos do Tratado de Versalhes e defendiam a militarização da Alemanha. O crescimento dos nazistas foi exponencial durante a República de Weimar, de 1919 a 1933, com grande influência de Adolf Hitler. Por fim, eles assumiram o poder da Alemanha em 1933 e iniciaram a construção de um governo totalitário. Progressivamente, eles procuravam recuperar a economia alemã e reorganizar o seu exército, desestruturados desde a Primeira Guerra. Uma vez que as forças militares alemãs eram fortes o bastante, deu-se início à expansão territorial. A expansão defendida pelos alemães fazia parte de uma ideologia nazista de formação de um espaço vital, e a sua prosperidade seria garantida por meio de uma exploração de povos que eram enxergados como inferiores. No final da década de 30, os alemães voltaram-se a princípio contra a Áustria, nação historicamente de idioma e culturas alemãs. Planos de unificação de Alemanha e Áustria tinham sido ventilados após a Primeira Guerra, mas foram barrados durante as negociações que levaram à assinatura do Tratado de Versalhes. Os alemães iniciaram uma campanha massiva para garantir a unificação dos dois países. Isso aconteceu em março de 1938, em um evento conhecido como Anschluss. Depois, os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia, por conta de uma região daquele país chamada Sudetos. As exigências alemãs sobre aquela região alarmaram ingleses e franceses e a tensão diplomática na Europa aumentou. Para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique em 1938. Nessa conferência, ingleses e franceses temiam que uma guerra fosse iniciada, cederam às pressões alemãs e permitiram que eles invadissem o território da Tchecoslováquia. O ponto importante da conferência é que os ingleses e franceses demandaram de Hitler o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. Hitler firmou este acordo, mas estava blefando. Ele não acreditava que ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra aos alemães. Em 1939, Hitler colocou seus olhos sobre a Polônia. À medida que a tensão entre Alemanha e Polônia aumentava, ingleses e franceses assinaram acordos militares para se resguardar, em caso de agressão do primeiro. Como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia em 1º de setembro de 1939. Esse ato de agressão deu início à Segunda Guerra, pois dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. O ataque japonês contra a base naval norte-americana no Havaí levou à entrada dos Estados Unidos na guerra. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se por 6 anos e alcançou um nível de mobilização chamado de Guerra Total. Estes anos podem ser divididos em 3 fases. A primeira fase, de 39 a 41, ficou marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Os alemães, por meio de Blitzkrieg, conseguiram conquistar uma série de nações europeias. Os japoneses, por sua vez, iniciou sua expansão pelo Sudeste Asiático, conquistando as colônias britânicas, francesas e holandesas, além do ataque a Pearl Harbor. A segunda fase, de 42 a 43, é o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a se inverter. Os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa Batalha de Stalingrado.
e o poder de guerra dos alemães iniciou seu declínio. O mesmo aconteceu com os japoneses, que após a derrota na Batalha de Midway, perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados lentamente pelos norte-americanos. Terceira fase de 44 a 45, momento em que os membros do eixo são derrotados. As forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeios dos Estados Unidos. Internamente, o país estava em colapso, mas a recusa dos japoneses em se render levou os norte-americanos a atingirem o Japão com 2 bombas atômicas, um ato que ficaria eternamente marcado na história da humanidade. A derrota alemã. Derrota significativa sofrida pelos alemães no território soviético após Stalingrado, o maior destaque é Kursk, batalha fundamental para os alemães, mas que terminou em sua derrota. Eles foram obrigados a recuar a fim de reforçar as suas linhas na Itália. Os alemães tinham sido expulsos do norte da África e, com isso, a Itália passou a ser invadida pelo sul. Eles perderam o controle sobre a Itália, reconquistada pelos aliados. O líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto pelos guerrilheiros que lutavam contra o nazismo. No leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos. Locais como Estônia, Polônia, Hungria, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam. O dia D, realizado em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre a Alemanha. Em 45, os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril, e então Adolf Hitler cometeu suicídio. Em maio de 45, a Alemanha se rende. A derrota do Japão. A derrota do Japão aconteceu oficialmente em setembro de 1945. A luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 41, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. A supremacia dos japoneses sobre os americanos na Guerra do Pacífico durou pouco. Em junho de 42, o poderio japonês foi severamente prejudicado. Nesse mês aconteceu a Batalha de Midway, importante ataque aeronaval que resultou na destruição de 4 porta-aviões da Marinha Japonesa. Depois disso, os japoneses nunca mais conseguiram recuperar seu poderio na luta contra os Estados Unidos. Pouco a pouco, aqueles acúmulos de derrota foram empurrando eles de volta ao seu território. Eles sofreram em inúmeras batalhas, como em Guadalcanal, nas Filipinas, e em Okinawa. Em 45, os norte-americanos fizeram bombardeios massivos sobre as principais cidades japonesas. O último passo deles era invadir a ilha principal do Japão, mas para evitar isso, eles fizeram uso de uma arma letal. 2 bombas atômicas foram lançadas, uma sobre Hiroshima e a outra sobre Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto. Respectivamente, o lançamento não foi o suficiente para convencer os membros do governo japonês a oferecerem rendição. A invasão de Manchúria por tropas soviéticas a partir de 9 de agosto foi a pá de cal sobre o governo japonês. Em 2 de setembro de 45, os japoneses assinam a rendição e colocam fim na Segunda Guerra Mundial, mas dá início a uma era nuclear.